Atos capítulo 15, dando sequência, versículo 12. Toda a multidão silenciou, passando a ouvir Barnabé e Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus tinha feito por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, Tiago tomou a palavra e disse: Irmãos, ouçam o que tenho a dizer. Simão acaba de relatar como, primeiramente, Deus visitou os gentios a fim de constituir entre eles um povo para o seu nome. Com isso concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disso, voltarei a reedificar e reedificarei o tabernáculo caído de Davi. Reedificarei as suas ruínas e o restaurarei, para que o restante da humanidade busque o Senhor, juntamente com todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que assim fez estas coisas conhecidas desde os tempos antigos. Por isso julgo que não devemos perturbar aqueles que entre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como da imoralidade sexual, da carne de animais sufocados e do sangue. Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Então, pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, ou anciãos, de algumas versões, com toda a igreja, eleger alguns homens dentre eles e enviá-los a Antioquia, juntamente com Paulo e Barnabé. Foram eleitos Judas, chamado Barsabás, e Silas, que eram líderes entre os irmãos. Mandaram por eles a seguinte carta: os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Visto sabermos que alguns que saíram do nosso meio, sem nenhuma autorização, perturbaram vocês com palavras, transtornando a mente de vocês. Pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vocês com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm arriscado a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas, os quais pessoalmente lhes dirão as mesmas coisas.
pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês maior encargo além destas coisas necessárias. Que vocês se abstenham das coisas sacrificadas aos ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e da imoralidade sexual. Se evitarem essas coisas, farão bem. Aí aqui diz, passem bem, o bem vos vá. Amém. Que coisa tremenda. Por isso, na leitura anterior, nós falamos que é um dos textos mais importantes, não só para hoje o mundo gentil, como nós, para as pessoas que não são descendentes de Abraão, é um dos textos mais esclarecedores sobre o que fazer para ser salvo em Cristo Jesus. Está aqui a decisão, conforme na leitura anterior, e nas leituras anteriores, os gentios estavam vindo para Jesus, como a gente diz, se convertendo, né? Que na verdade quem convence as pessoas é o Espírito Santo, mediante ouvir a palavra. E nos capítulos, a partir do 13, quando Barnabé e Paulo são separados, o Espírito Santo fala com aqueles homens e diz: separem-me, Barnabé e Paulo, para a obra que eu os tenho chamado. E eles começaram a sair para os outros países. Como a gente sempre observa, até o capítulo 8, os apóstolos, mesmo a igreja, os irmãos debaixo de perseguição, mesmo Jesus tendo dito, e está registrado no final do Evangelho de Mateus, como no final de Marcos 16:15, quem não ouviu e quem não diz, ide por todo o mundo, né? E pregai o Evangelho a toda criatura. No entanto, Atos capítulo 8 diz que a igreja era perseguida e os irmãos eram dispersos, e por onde eles passavam anunciavam a palavra, mas os apóstolos permaneciam em Jerusalém. Ou seja, os 12, junto com o que foi substituído no lugar de Judas, permaneciam em Jerusalém. Mas Jesus tinha dito que era para ser testemunha em Jerusalém, sim, tanto em Jerusalém como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. E quando a perseguição começa a partir da morte de Estevão, e Saulo, jovem, cheio de vigor, com toda raiva, né, daquele movimento, começa a perseguir, segura as vestes dos que apedrejaram Estevão, ele estava ali. Não contente, Saulo pede autorização, né, das autoridades superiores a ele, da autoridade religiosa dali, para ir a Damasco continuar perseguindo quem ele achasse lá. Capítulo 9. Aí Jesus, pelaquela luz, né, aparece a ele, fala com ele, ele pergunta: quem és, Senhor? E ele diz: eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas vá, entre na cidade, que lá eu vou mostrar a você, lá já tem alguém que vai orar por você, e eu vou lhe mostrar o quanto você vai sofrer pelo meu nome, para falar do meu nome entre os judeus mesmo e entre os gentios em especialmente. E assim aconteceu. E a partir dali o apóstolo Paulo começa, juntamente com Barnabé, quando o Espírito Santo envia ele no capítulo 3, a gente viu que teve um momento que já apedrejaram ele, que pensavam que ele tinha ficado morto, né? E eles dois começam a pregar pelos outros países, pelo mundo dos gentios, e os gentios, as multidões, crendo. E como a gente viu também, tinham grupos de judeus que onde o apóstolo Paulo e Barnabé iam pregando, eles iam atrás até desmanchando, procurando perturbar. Isso a gente encontra capítulo 12, 13 e o 14. E no 15, como lemos ontem, tinha um grupo que dizia: olha, se eles não forem circuncidados,
e não guardarem conforme o costume de Moisés, na versão atualizada, ou a lei de Moisés, eles não serão salvos, os gentios. Então havia essa confusão. E a decisão dos apóstolos, ontem nós ouvimos a fala do apóstolo Pedro, hoje a fala de Tiago, né? E os estudiosos concordam que o Tiago aqui era como se chama costumeiramente, o meio-irmão de Jesus, que era o pastor em Jerusalém. Ele faz essa fala, né? E está aqui a carta que foi escrita para o resto do mundo, né? A carta diz, a partir do versículo 23, mandaram, pois, eles a seguinte carta, versículo 23, os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aqui na versão atualizada já diz os presbíteros, mas nas outras versões geralmente tem os anciãos, né? Aos irmãos gentios, a carta é direcionada aos que creem dentre os gentios, que estavam em Antioquia, Síria, Cilícia, saudações. Isso serve para o resto do mundo. Aqui no original foi escrita para 3 cidades, mas que hoje chegou a nós. Aí eles disseram, visto sabermos que alguns que saíram do nosso meio sem nenhuma autorização, perturbaram vocês com palavras, transtornando a mente de vocês. Pareceu-nos bem chegando a pleno acordo, eleger homens e enviá-los a vocês com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm arriscado a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas, né? Além do escrito, eles mandaram Judas e Silas para reforçar lá em Antioquia a decisão que tinha sido tomada lá em Jerusalém. Não tinha internet na época, né? Não para fazer um vídeo ao vivo, como hoje a gente está tendo. Aí eles fizeram a carta e ainda mandaram 2 irmãos para Antioquia para chegar lá confirmar além da carta. Versículo 28. Pareceu bem, aí a primeira coisa que eles botam, ao Espírito Santo, a decisão foi feita com essa aqui, 28. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não impor a vocês, no caso os gentios, maior encargo além dessas coisas essenciais. 29. Que vocês se abstenham das coisas sacrificadas aos ídolos, bem como do sangue. Se abster é não comer, não participar, né? Bem como do sangue, da carne de animais sufocada e da imoralidade sexual. Se evitarem essas coisas, bem farão. Bem vos vá, ou passem bem, que Deus nos abençoe. Coisa tremenda. E o capítulo conclui, na próxima leitura, se Deus quiser, a gente termina de ler o capítulo. Está aqui o que foi recomendado, né?